abandonaram. 8 ministros abandonaram o Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que o Trump não está de brincadeira. Pessoal, Alexandre de Moraes cometeu a invasão de divisas. Ele condenou, ele quis prender americano. Ele sancionou aí, pessoal, três empresas americanas, porque da liberdade de expressão no Brasil. E isso, o governo americano. E quando eu falo em governo aqui, pessoal, não estou falando somente de Trump. Não é somente Trump. Aqui é todo os Estados Unidos. Todo meio jurídico e político dos Estados Unidos. Porque isso aí para eles é o mais sagrado, que chama-se liberdade de expressão. E a lei Magnitsky que veio para Alexandre de Moraes, pessoal, eu creio que não foi só isso. Porque está tramitando processos e julgamentos sobre o que ele fez, principalmente no caso de Felipe Martins, que era o ex-assessor do ex-presidente Jair C. Bolsonaro. E eu creio, pessoal, que não vai muito tempo aí, Alexandre de Moraes, ele vai ser preso. Ele vai ser condenado nos Estados Unidos e vai ser preso por evasão de divisa dos Estados Unidos. O problema é que esses homens, eles mexeram, como Barroso aí rotou várias vezes aí com seus arroubos autoritários, Alexandre de Moraes, aí também, agora tá quietinho lá no cantinho, mas o seu Fachin também, Gilmar Mendes, Flávio Dino, né, que deu uma sumida depois da Magnitsky, né? Esses homens, eles se achavam os todo-poderosos, até que acharam alguém que quebrou a cara deles. Como eu falei no começo, pessoal, ontem, dia 1º, começou contra o Brasil aí a tarifa de 50% que os Estados Unidos está cobrando do Brasil para poder exportar para os Estados Unidos, das exportações. Tudo isso, pessoal, e tem alguns falando que é só porque de Bolsonaro. Não, pessoal, isso aí foi porque ainda vai vir, mas isso, até agora a maioria das coisas que está acontecendo com eles, principalmente com Alexandre de Moraes, foi porque ele escalou contra os Estados Unidos. Pessoal, Rússia, China, Irã, a Europa não aguentou com o jogo de Donald Trump. Vocês acham que Lula e o STF brasileiro vai suportar? E outro vídeo eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, qual é a intenção de Lula nesse jogo todo aí. O que eu acho, qual é a intenção de Lula nesse jogo todo aí. Isso é muito dinheiro, pessoal, que está rolando. É muito dinheiro que rola por trás dessa sujeirada. Como disse um certo sábio, alguns no Brasil podem muito, mas não podem tudo. E é o que está acontecendo hoje. Alexandre de Moraes hoje recebeu aí uma morte financeira. E agora o Cristiano Zanin foi aí selecionado para poder amenizar a Magnitsky. Mas não tem amenização. A amenização que tinha era ele parar com o que estava fazendo. Só que ele foi apostando cada vez mais alto e quebrou a cara. Muitos chamam de Xandão. Não, é um Xandim. Só que ele tem aí seus problemas psiquiátricos. Infelizmente, essa é a verdade. E sabe de onde vem esse problema todo aí, pessoal? Primeiramente, o senhor Rodrigo Pacheco, que também perdeu o seu visto, que era presidente do Senado Federal. E agora, do senhor Davi Alcolumbre, que está sentado nos processos de impeachment, que lá está. Chegou a 70 ou 71 pedidos de impeachment contra esses ministros do STF, e eles estão sentados em cima. A culpa é do Senado. O Senado também tem culpa disso. E não se assuste,
se vir para esses homens também, perca de visto de entrar nos Estados Unidos e também aí a lei Magnitsky contra eles. Porque eles são culpados. Principalmente os dois presidentes do Senado aí, que foi nos 2 anos passados, nos 4 anos passados, e agora também, nesses últimos 2 anos que está se ocorrendo agora. Alexandre de Moraes está sofrendo aí o que ninguém desejaria para sua pele, por seus arroubos autoritários, seu nariz empinado, a sua arrogância. Veio a queda, é o ativismo de espírito dele o trouxe à ruína. Mas não se esqueça e não se engane, ele não vai parar por aqui, porque ele sabe que ele não tem mais aí jeito para ele, até que ele tome aí uma condenação e uma prisão internacional. Alguns falavam sobre Paris, sobre a Europa, mas nem isso eles podem mais fazer. Até o próximo vídeo. Se a Senhor nos permitir. Até mais. Até lá.